Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar das condenações da Igreja de Roma em relação à maçonaria. Se você quer saber mais sobre esse assunto, então fique até o final. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, obviamente vou fazer um convite do fundo do meu coração, que é faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, deixa o like e ative as notificações. Se você tem interesse, né, em um aprofundamento, em um esclarecimento a respeito desses contextos que envolvem a maçonaria, em todos os seus vieses, né, todas as suas esferas, né, que são muitas, obviamente, né? Então, o que acontece aqui? Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui é oriundo, na verdade, da dúvida de um peregrino aqui, que é o Michael Lopes, certo? Ele fez aqui o questionamento aqui. É sabido que a Igreja Católica não vê com bons olhos a participação de maçons em quadro de fiéis, certo? Esses homens, sendo estes, homens de bons costumes, seria razoável que respeitassem as normas institucionais e espontaneamente se abstivessem de congregar naquela instituição religiosa? Ou seja, a maçonaria tem uma regra de conduta, né? E por parte da igreja, certo? Existe uma condenação, que nós já vamos falar mais sobre essa questão, certo? Seria razoável que o irmão, na verdade, deixasse de congregar, tivesse que fazer uma escolha, né? Você chega num paradoxo aí, você vai ter que fazer uma escolha. Eu quero ser católico ou quero ser maçom, certo? Porque, segundo a igreja, existe uma incompatibilidade dessa relação. Então, a questão é essa, né? Daí tá, beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tô no site aqui do Notícias Canção Nova, não aparece ali, mas é Notícias Canção Nova, né? Certo? Então é só você procurar aí no Google, certo? Né? Condenações da maçonaria, vai aparecer uma série de coisas, né? Mas esse aqui me chamou a atenção, né? Então, é uma coisa recente, né? O pessoal, acho que acompanha esses bastidores aí, deve ter ouvido falar, obviamente, né? Aqui, ó, Vaticano, maçonaria. Maçonaria é proibida para católicos e filiação é pecado grave, né? Foi uma situação que aconteceu, por resumo da ópera aqui, né? Foi uma situação que aconteceu por conta ali, ó, o de Castério, né? De Castério seria um tribunal, né? Mas lá em Roma, na verdade, é um departamento, né? Que ajuda, né? A questão administrativa lá e também, enfim, lá, da Cúria Romana, né? O dicastério para a doutrina da fé, com aprovação do Papa, respondeu à solicitação do bispo filipino, preocupado com o aumento contínuo de fiéis filiados à maçonaria. Então, lá nas Filipinas, um forte abraço aí, os irmãos das Filipinas, certo? Continuem firmes aí. Eu não sou contra a religião de forma nenhuma, né? De forma nenhuma, inclusive sou muito, assim, tem essa questão espiritual, estudo há muitos anos, né? Essas questões todas, não sou contra, né? Mas não podia de tirar esse pelinho, como a gente fala, né? Então, o que acontece? Os caras administram mal, não trazem. O que é o resumo dessa reclamação aí do bispo? É bispo filipino ou padre filipino? Que bispo filipino. Pô, se o pessoal não está indo para sua igreja, sabe? Olhe para dentro, né? O que está sendo feito, né? Na verdade, será que uma instituição que foi criada para trazer um vínculo, né, do ser humano com a divindade, né, tá tendo um trabalho satisfatório nesse sentido, né? Tá ajudando a comunidade, né? Ou só está arrecadando dinheiro? Então a pergunta é justamente essa: está administrando bem? Está cuidando dos seus fiéis? Né? São essas questões. Por que as pessoas mudam de religião? Ou porque elas saem da religião? Porque elas deixam de... Justamente por conta disso, na incompatibilidade, né? Às vezes a doutrina fala uma coisa e na prática você vê outra, né? Mas isso não é um comentário geral meu aqui, né? É o que eu acho, né? As pessoas trocam muito de religião, né? Você vê isso daí no decorrer, por exemplo, na questão, se você observar, por exemplo, a corrente, né, do cristianismo, né? Você vê que tem duas correntes, basicamente, que é o catolicismo, né? Ou seja,
questão universal, né? Católica quer dizer universal, eles têm os protestantes, né? Então, na questão dos católicos, existem mais de 200 correntes católicas, né? Não existe só a Igreja de Roma, existem os patriarcados ortodoxos, né? Existe a Igreja brasileira, por exemplo, católica liberal, e, enfim, veterocatólica, holandesa. E, olha, existe uma série de igrejas católicas, são mais de 200 linhas católicas, né? Legítimas, né? A de Roma é a primeira, obviamente, mas depois ocorreram várias divisões. No ano 1000 teve os patriarcados, né, ortodoxos, depois nós tivemos aí em 1875, na bula da infalibilidade papal, onde surgiram outras correntes, porque não quiseram acatar aquela determinação do Papa na ocasião, né, que falava que o Papa, mesmo cometendo erros, isso era correto, né? Então, mesmo estando errado, ele estava correto. Isso basicamente que falava na bula da infalibilidade papal de 1875. E depois nós tivemos o Concílio Vaticano II também, que pegou pesado em algumas coisas, e outras correntes, né, que não, outras pessoas, bispos basicamente, né, na verdade, que não concordavam com a posição da Igreja de Roma, saíram e surgiram outras igrejas, né, certo? Que levaram com elas, obviamente, nunca serão reconhecidas, né? Então, falar que a Igreja, por exemplo, a Igreja de Roma reconhece algum tipo de outra religião, isso é uma bobagem, né? Principalmente na linha do cristianismo, né? Porque eles só creem naquilo que é deles, né? Então é uma linha fechada. A religião tem essa característica, é uma questão fechada. Eles não aceitam outra coisa. O católico não aceita dentro da linha da religião, por exemplo, não aceita uma outra religião. O cara basicamente não pode, assim eu falo, a pessoa, né, na verdade, ele não pode ser católico e umbandista ao mesmo tempo. Certo? Aqui no Brasil é comum, né, ter esse tipo de coisa. Você vai lá para o Nordeste, por exemplo, você vê muitas coisas. Ontem foi, o que foi? Teve esses dias aí o Santa Bárbara, né? Dia 4, hoje já é eu tô gravando aqui dia 9. Ontem foi o dia da Nossa Senhora da Conceição, né? Então você vê, e lá na Bahia, se eu não me engano, né? Ela tem um sincretismo lá com Iemanjá, certo? Então, o pessoal do candomblé junto com o pessoal do catolicismo. Então, aqui no Brasil funciona desse jeito, assim, né? E também, se os padres fincarem o pé nessa história, né? Não, você não pode, você é do candomblé, você não pode aparecer aqui, né? Todo mundo vaza da igreja, né? Então, é um negócio assim, é uma política de boa vizinhança, mais ou menos, né? Mas com a maçonaria, já a coisa sempre toma uma outra proporção, né? Fazer essa vinculação, por exemplo, da igreja, né? Só para você pesquisar, eles condenam aqui. Basicamente, o que está falando o artigo é que existe essa condenação, já existiu, ela foi reiterada, né? Ela era pesada antes, né? Então, os maçons, todos os maçons, antigamente, né, que eram vinculados à Igreja Católica, né? E se era descoberto que o cidadão fazia parte de alguma instituição maçônica, ele era automaticamente excomungado, segundo o Código de Direito Canônico da Igreja de Roma. Certo? Era perante os olhos da Igreja de Roma, é por isso que eu falo, Igreja de Roma, Igreja Católica Romana, sabe? Ela é uma instituição, existem outras, né? Certo? Hoje você, por exemplo, eu quero batizar o meu filho, certo? A igreja tem as suas diretrizes, né? Mas daí você não cumpre lá, você de repente, por, não tem um costume familiar, não foi crismado, então você já não pode batizar na igreja de Roma, tem que fazer um curso, tem que ser crismado, daí você pode. Daí tem outras igrejas, você pega uma outra igreja, não, aqui tudo bem, você não tem a crisma não tem problema, a gente faz a crisma para você e batizando o seu filho. Então acontece esse tipo de coisa. Escreva aqui se você nunca viu uma coisa dessa ou se você tem alguma experiência nesse sentido, né? Faça nos seus comentários. Beleza, mas retornando ao assunto, na verdade é o seguinte, né? A mesma coisa que, por exemplo, né? Vou usar um termo aqui, uma alegoria, né? É a mesma coisa essa condenação da Igreja de Roma com relação à maçonaria, por exemplo, é a mesma coisa que você é um flamenguista, por exemplo, né? Eu sou do Atlético Paranaense, né? Mas vamos usar um time que é conhecido aí. O Atlético também, né? O Atlético é super conhecido também, né? Já é campeão, tá? Força aí os irmãos atleticanos, né? Então, mas enfim, né? Vamos usar o Flamengo, né? Que eu acho que é mais global aqui no nosso país, no Brasil, certo? O cara do Atlético, do Flamengo,
por exemplo. É a mesma coisa que os diretores lá, o pessoal do Flamengo falar, ah, não, tudo bem, você torce pro Flamengo, aqui a gente tem o como é que é, o nosso regimento interno, funciona assim, assim. Todo mundo que é sócio aqui não pode ser sócio, por exemplo, do clube de vôlei do Suzano, né, que é uma outra instituição, que é um outro esporte, na verdade, né, que não tem nada a ver com o futebol, né, que é outra instituição separada em outro estado, certo? O Flamengo é no Rio de Janeiro e o Suzano é em Suzano, né? Pelo que eu saiba é São Paulo, né? Você não pode participar, você não pode torcer para o Suzano voleibol. Então, cara, são coisas totalmente distintas, né? Isso que eu estou falando, o que eu quero dizer nessa metáfora, nessa alegoria que eu coloquei, é que essa questão são coisas distintas. Por quê? Porque religião é uma coisa, certo? E maçonaria é outra coisa. A maçonaria pertence à linha iniciática, enquanto a igreja é uma religião, né? Ela tem características distintas, né? Tem uma divindade específica. Eu vivo falando dessas questões. Maçonaria tem uma divindade? Não, não tem. Ela coloca que para o irmão entrar tem que ter a crença em um princípio criador, né? Ou seja, você não veio do nada, você não é nós seres humanos, né? Você não é uma coincidência do destino, né? Tem algo por trás metafísico, espiritual, certo? E aí a sua interpretação é muito particular do que é esse algo metafísico, né? Mas você tem que crer nisso daí. Certo? Ou seja, você tem que aceitar que existe o plano espiritual. Isso é o básico da maçonaria. Certo? Por isso que a maçonaria não pode ser ateísta, não pode negar a existência, né, de algo a mais que os nossos 5 sentidos diretos podem captar. Então, ponto. É isso. E na questão da igreja, por exemplo, tem toda uma hierarquia, para quem não sabe, na hierarquia da igreja católica, ela funciona como uma monarquia, né? Era melhor estruturada antigamente do que é hoje, né? Hoje existe uma separação do chefe de Estado com o chefe de governo, mas antigamente o Papa fazia esses dois papéis, né? Então ele fazia, por exemplo, e aí essa história é muito mais profunda, né? Porque o Papa ele fazia o papel antes, né? Ainda continua fazendo o papel de pontífice, né? É o principal pontífice, né, que faz o vínculo da terra com o espírito. Essa é a função fundamental do Papa. Mas ele é o líder religioso e antigamente ele era o líder do Estado, né, era o presidente do Vaticano. Depois isso daí acabou mudando, tem um presidente do Vaticano hoje, né? E daí tem toda a corte, né, que são os arcebispos, né, que daí são títulos administrativos e tal, né? E daí você tem no contexto iniciático, eles também têm contexto iniciático, né? Que você tem os diáconos, basicamente, né, 3 graus, né? Diaconato, o presbítero e o bispo, né? Então são basicamente três graus iniciáticos, né? O Papa é um bispo, né? Mas daí tem a questão administrativa que tem que saber, né? Que ela é em separado, não tem esse contexto iniciático, mas tem os títulos, né? Cardeais, arcebispos, etc. E tal. Isso é uma linha, por exemplo, administrativa, vamos por desse jeito, né? Então, o que acontece? Existem as condenações? Existem, né? Desde sempre, quando surgiu a maçonaria, eu acho que foi o Papa Leão XII, se eu não me engano, foi a primeira condenação em 1730, 1728, 1730 contra a maçonaria, certo? Que naquela ocasião a maçonaria tinha acabado de se formar, na verdade, em 1717, como uma organização, né? Na verdade, ela foi crescendo, né? E isso daí o pessoal achava que era um grupo de pessoas que estavam conspirando contra a monarquia e contra a igreja, né? Então, o pessoal ficou meio de cabelo em pé, isso daí foi um problema, na verdade, né? E daí surgiram uma série de questões, né, de condenações e teorias, né, de conspiração contra a maçonaria, certo? Mas daí, como o comentário do Peregrino aqui, né, como é que fica o maçom nessa história toda, né? O cara gosta muito, vai na igreja, aqui aqui no Brasil, né, o pessoal gosta muito de participar, vai na missa de Roma, né? Tem cada esquina aí tem ou cada cidade, pelo menos, né? Tem várias e várias igrejas, certo? E o pessoal gosta de participar, é um costume, na verdade, né? É um costume, né? Você vai perguntar pro pessoal, não sei como é que tá agora, mas antigamente falava que 80% da população do Brasil se autoproclama católico, né? Então é isso aí que é o negócio, né? Se autoproclama, mas conhece as bases da igreja, conhece as bases da religião, conhece as bases do cristianismo, eu garanto para você, né? Eu posso garantir uma coisa para vocês, né?
Garanto que Cristo, né, não fez, não teceria nenhum tipo desse comentário, mas a instituição que foi criada posterior à vinda de Cristo, sim, né? Daí, cara, coloca as pessoas em um paradoxo, né? Certo? E o que a gente vê na prática, como eu falei, com relação lá à questão do sincretismo que existe, né, entre religiões, inclusive, que daí aí é mais problemático, refere-se à mesma linha, né? Linha religiosa. Então, esse sincretismo que existe é muito mais problemático do que o ser um maçom, né? Que é uma pessoa que faz parte de uma sociedade que cultiva as virtudes, que cultiva o estudo, que cultiva a moralidade. Então é aí que é o contrassenso da questão, né? Não, por parte da maçonaria não existe nenhum contrassenso com relação a nenhuma religião, especificamente a católica, por exemplo, né? Mas a Igreja Católica não aceita a maçonaria justamente por conta dessa qualidade que ela tem, dela ser aberta, ela aceitar todas as religiões, todas as manifestações religiosas. Então o ponto é esse. Né? E daí, isso, no meu ponto de vista, reitero, né, é um equívoco, porque põe em xeque-mate justamente aquela pessoa que de repente é um fiel da Igreja Católica. Para que pressionar a pessoa nesse sentido? Ou falar que a pessoa está num pecado, que nem eles colocaram como é que é? Aqui no próprio artigo, aqui, ó, estão em estado de pecado grave. Ó, que foi aqui a declaração assinada, isso aqui, ó, pecado grave, aqui, ó, opa, aqui, ó, oh meu Deus, só esse pedaço, oh, pecado grave, a declaração de novembro de 83 foi publicada às vésperas da entrada em vigor do novo Código de Direito Canônico. O Código substituiu, desculpa, eu não consigo ler direito, o de 1917, e entre outras novidades era observada por alguns com satisfação e por outros com preocupação. A ausência da condenação explícita, né? Porque antigamente tinha uma condenação explícita, né? Você é maçom, você é excomungado, certo? Só que depois a questão foi, o tempo foi passando, né? Eles pegaram mais leve, né? Porque não adianta você condenar o cara à excomunhão, sabe? Que é um contrassenso, né? Mas claro, cada um no seu quadrado nessa história aí, né? Ó, a declaração assinada pelo cardeal Joseph Ratzinger, sabe? E pelo secretário da congregação Jerome Hammer, isso, Jerome Hammer, e aprovada por João Paulo II, reiterou que os católicos afiliados às lojas maçônicas estão em estado de pecado grave. Então é isso que eles colocam. Ah, você está cometendo um pecado grave, certo? Antes você era excomungado. Ah, você é maçom, você vai direto para o inferno. Agora você está em estado de pecado grave, sob os olhos da igreja, certo? Aí você tem que refletir a questão, né? Claro, você vai chegar num paradoxo, né? Será que a igreja está correta? Né? Então, a temática, a questão aqui fundamental, essencial desse vídeo é justamente essa reflexão. Será que, nesse sentido, a igreja está correta? Observando, né? Colocando, como eu falo, assim, as cartas na mesa, o que é a igreja católica, como ela se desenvolveu, o que é a maçonaria, como se desenvolveu, quais são os objetivos da igreja, quais são os objetivos da maçonaria. Será que existe incompatibilidade? Essa é a pergunta. Né? Então, faça seus comentários se você acha que existe essa incompatibilidade, e se você é católico e se você é maçom. Coloque seus argumentos aqui, que isso aqui pode gerar muita coisa boa. Quer saber mais sobre maçonaria? Eu convido você a conhecer o meu site lá, luismiller.com.br, um material muito bacana, uma série de livros aí que vão expandir sua cabeça, e também tem os cursos em vídeo. Então não perca, um valor simbólico, tá? E vai te agregar muito. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.